O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. Primeira vez que apareceu na imprensa o nome samba, que foi no jornal satírico O Carapuceiro, editado no Recife entre 1832 e 1842, por um religioso, o padre Lopes Gama. Então, quando a corte portuguesa chegou no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, eles trouxeram na bagagem muita gente, muitos músicos, muitos pianos. Uma boa parte da população foi obrigada a migrar para os subúrbios. E num desses lugares, né, conhecido como Cidade Nova, algumas tias baianas, né, que eles chamavam, moravam ali, foram para esse local e assim tinham uns terreiros, né? O princípio do samba está muito ligado com o candomblé, com a macumba. E tinham vários terreiros e vários quintais onde eles faziam rodas de samba. Dentre elas, a principal, a tia Ciata. E foram figuras assim que estão realmente no princípio de tudo, de toda a história do choro. Elas promoviam em suas casas, nos seus quintais, grandes rodas, e da qual faziam parte, por exemplo, alguns dos maiores nomes do gênero, como o Donga, o Pixinguinha, o João da Baiana e muitos outros. Nesses quintais, né, da casa da tia Ciata, eles faziam rodas improvisadas, né, e ficavam o que viria a ser o Partido Alto, né, mais para frente. Eles faziam versos e ficavam versando horas a fio. E numa dessas, mas era uma criação coletiva, não tinha um samba especialmente de alguém, né? E numa dessas ocasiões o Donga, que acho que foi um precursor no registro da música, né? Até não foi muito legal o que ele fez, né? Ele registrou a música, que era uma criação coletiva, como sendo dele. Esse samba, ele deixou de ser amachichado, né? Porque numa primeira fase, o samba tinha muita influência do machixe, né? E das orquestras, aquela coisa que era bem dançante, tal, para uma coisa mais percussiva mesmo, né? O pessoal do Estácio, da Mangueira, né? Era muita percussão. Então perdia um pouco aquela coisa do piano, do machixe, aquela influência, para uma coisa bem percussiva, e que foi a característica do samba aí nos anos 30 e 40. Bom, Noel Rosa é um dos meus compositores prediletos. Nasceu em 1910, morreu em 1937, foi um gênio, compôs aproximadamente 257 músicas, todas, sem exceção, obras-primas. E a primeira que fez assim um sucesso estrondoso foi o Com Que Roupa. Agora eu vou mudar minha conduta, eu vou à luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar. Fez um sucesso estrondoso. O Noel ficou muito famoso depois disso e fez parte também do teatro de revista. Aliás, o teatro de revista era um meio assim que divulgava muitos compositores. O Noel era uma figura ímpar, né, um gênio. Quando entrevistavam ele perguntando por que ele compôs, né, qual foi a inspiração para compor o Com Que Roupa, cada hora ele contava uma história. Então, numa das histórias, ele dizia que não, que ele estava fazendo uma crítica social, que o povo brasileiro não tinha roupa para usar, não tinha dinheiro, né? Depois, numa outra entrevista, ele disse que eu acredito mais nessa versão. Ele disse que ele bebia muito, né? Bebia demais, não comia, porque ele tinha vergonha de comer na frente das pessoas por causa do defeito no queixo. E aí ele começou a sair direto e vivia doente. A mãe dele escondeu as roupas dele. Então
Ele falou, como que eu vou fazer, né, tudo? Com que roupa, né, que eu vou fazer? Isso é minha mãe, né, escondeu. Então, um dos parceiros do Noel Rosa e um dos grandes compositores da história do samba foi o Heitor dos Prazeres. E é interessante, né, porque o sambista, ele ficou muito estigmatizado como malandro, né, tinha muito essa coisa do malandro, ele até se vestia, né, aquele traje que muitas vezes é a representação do malandro carioca, aquele terno branco, sapato branco, aquela coisa toda. Mas eles eram grandes artistas, muitos deles não só compositores, cantores e instrumentistas, como também, por exemplo, só para citar o Heitor dos Prazeres, pintores. O Heitor foi um dos primeiros assim pintores primitivistas do Brasil. Quase todos eles representam cenas do samba, cenas cotidianas do samba. Tem também outro grande pintor, Nelson Sargento, um dos maiores nomes da Mangueira. O Nelson também é um super compositor, intérprete, pintor, etc. Por exemplo, ele compôs o maravilhoso Agoniza, mas não morre. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. As capas de LPs de samba e de música brasileira têm alguns nomes incríveis. Um deles é o Elifas Andreato, né, que fez capa assim para metade da música popular brasileira. Algumas das que eu mais gosto: Clementina de Jesus, Paulinho da Viola, tem muitas. Outro nome que retratou o samba como ninguém foi o Lan. Esse livro aqui, por exemplo, com texto do grande Haroldo Costa, ele é todo dedicado ao samba e às escolas de samba. Então, por exemplo, aqui, samba de terreiro, aí ele vai registrar, ou de quadra, partido alto, grande candeia, baile, né? Então, ele desenhou a mulata como ninguém. O Cartola, olha que coisa maravilhosa. É quase impossível citar todos os grandes nomes do samba, porque são milhares, né? Senhor, Pixinguinha, Noel Rosa, Ismael Silva, Cis Valente e minha ídola máxima, que é a Beth Carvalho. Eu amo a Beth Carvalho, ela foi muito importante assim na minha história como apaixonada pelo samba. Para mim, minha intérprete principal. E claro, né, gente, o samba aqui de São Paulo, Geraldo Filme, para mim um dos maiores compositores aqui de São Paulo. O Eduardo Gudim, que eu sou apaixonada, o Zeca da Casa Verde, o Adoniran Barbosa e o Paulo Vanzolini. E muitos outros, o Oswaldinho da Cuíca. Mas o Paulo Vanzolini, gente, autor de Ronda, né, a famosa Ronda, mas compôs sambas incríveis. Eu não consigo, não dá, é impossível. Mas tem um que eu acho bem especial, que é a Dona Iná, também uma intérprete aqui de São Paulo importantíssima. Aqui em São Paulo a gente tem grandes cantoras de samba, né? Carmen Queiroz, com quem eu toco. Mas a Dona Iná, ela sempre fechava a noite, a gente tocava lá no Ó do Borogodó, e a gente sempre fechava a noite com esse samba, que era a sua marca, do grande Zequete, A Voz do Morro. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros. Samba